E aí pessoal, tudo bem? Ancapepe aqui, mais uma vez, depois de algum tempo. E fazendo um vídeo que não tem uma hora muito certa para fazer, porque eu queria ao mesmo tempo estar, digamos assim, emocionalmente envolvido para transparecer melhor o que eu estou sentindo, mas também com a cabeça no lugar, para cabeça fria, para racionalizar melhor tudo isso. E essas duas coisas normalmente não andam de mãos dadas. E já tentei gravar esse vídeo 2 vezes, não deu certo, e não dar certo tem um pouco a ver com o tema, então eu estou tentando ficar paciente com relação a isso. Mas, bom, para quem lembra, para quem assistiu, uns 2 anos atrás, um pouco mais, eu estava nesse mesmo lugar, fiz um vídeo nesse mesmo lugar, só que estava ainda de tardezinha e não tinha iluminação, falando sobre solidão, né? Acho que foi um dos vídeos que mais teve repercussão. E assim, eu não gosto de falar as coisas à toa, simplesmente fazer drama por fazer drama. Eu sei que eu sou bastante dramático, mas pelo menos tem que ter algum significado, né? As minhas palavras não podem ser simplesmente da boca para fora ou não ter impacto nenhum na minha vida, né? Não refletir na minha vida. E aquela foi a época em que, um pouco antes de eu ter me mudado para Santa Catarina, né? Voltado para lá, meu estado natal, mas eu não ia para lá há muito tempo já, não morava lá há muito tempo já. E teve um pouco a ver com o tema, porque eu cheguei na conclusão de que eu me sentia tão sozinho em São Paulo, apesar de estar cercado de gente, e aquilo tudo parecia uma farsa tão grande, né? Que não sei se fez muito sentido, mas minha ideia foi abraçar de vez aquela solidão e pensar, bom, já que eu já estou sozinho, eu me sinto sozinho já, eu posso me dar o luxo de fazer algo que precisa ser feito sozinho, né? Encarar a minha própria jornada e ver se eu consigo encontrar um lugar para mim longe daqui. Talvez perto da terra natal, um lugar familiar. E aí começou um processo, né? Começou toda uma jornada aí que envolveu uma escolha meio aleatória de destino, uma viagem meio complicada por causa de pandemia, sem muita disponibilidade de ônibus, procurar por emprego sem garantia nenhuma, não ter muita ideia do que fazer, sair de um e ir para outro, flertar de vez em quando com talvez uma depressão, apesar de eu não querer abusar o termo, ou pelo menos com a possibilidade de entrar em parafuso e não sair mais. E meio que na tentativa de encontrar um lugar para mim e talvez conquistar um pouco de respeito das outras pessoas e começar a me respeitar a mim mesmo, né? Sei lá, eu tentei descrever mais o que aconteceu na outra tentativa de vídeo, com mais detalhes, mas a verdade é que é quase impossível transmitir assim o que aconteceu, então eu acho que eu nunca vou conseguir explicar pra ninguém o que foram esses 2 anos, sabe? E talvez isso seja um problema para a sensação de solidão, porque eu acho que a gente se sente sozinho quando não consegue comunicar as coisas, né? Então acho que vai ser sempre uma parcela de mim que vai guardar essa esse problemão, né? Essa montanha russa que foram esses últimos 2 anos e vai ter que guardar, sabe, longe de todo o resto, e vai ser uma coisa só minha. Mas foi um período bem difícil. Mas assim, eu acho que tinham duas motivações para eu continuar tentando, né? Uma delas era o medo da alternativa, né? Eu apostei tanta coisa fazendo isso, né? E meio que saí daqui um pouco brigado com todo mundo, ou pelo menos de mal com todo mundo. E pra mim acho que um pavor maior do que ter que ficar naquela confusão, batendo cabeça por lá, seria voltar pra cá com o rabo entre as pernas e perder ainda mais o respeito das pessoas, né? Pelo menos na minha visão. Então,
geralmente é o que faz a gente perder o medo das coisas, né? Um medo maior de outra coisa. E a outra razão para isso foi o que me mantinha lá, um desejo de realmente conseguir um certo reconhecimento, né? Porque eu não sei, muita coisa eu fiz. Eu não condeno isso completamente. Claro que é errado você ficar só buscando a aprovação dos outros, mas de certo modo também a opinião das outras pessoas é importante se elas forem um referencial, né? Porque ajudam a te nortear. Bom, estão respondendo bem a isso que eu fiz, então talvez eu esteja no caminho certo. Não é garantido, mas é uma boa medida. E eu não sei, meio por vaidade, eu terminei o doutorado por aqui e pensava, poxa, você é o primeiro doutor da família, numa faculdade boa. Isso eu percebia que não... Eu não sei, não causou muita admiração em ninguém. E acho que em mim mesmo também, porque eu vi a faculdade por dentro, eu vi que tem muita coisa ali que não reflete muita competência, né? É claro que a gente não pode se importar tanto com a opinião dos outros, absolutamente, assim, mas muitas vezes o que incomoda a gente na opinião dos outros é um fundo de verdade. E quando você via toda aquela postura, assim, como se você ainda não tivesse começado a... Por exemplo, quando que você vai trabalhar? Por mais que eu tratasse a pós-graduação como um trabalho, tivesse prazos e tivesse obrigações, não é a mesma demanda que você encontra do lado de fora, né? A faculdade é uma bolha, ela tem a sua grade certinha, tem o horário certinho para as coisas, tem os procedimentos certos, então você está sempre dentro de uma certa segurança. E eu sentia que eu não estava experienciando o mundo real e precisava fazer isso para conquistar um pouco de respeito próprio e também esperava conquistar um respeito das pessoas também, das outras pessoas. Em especial da própria família, porque são as pessoas, são aqueles que te conhecem mais de perto e são aqueles que fizeram sacrifício por você, né? Então, talvez seja até uma maneira de retribuir no sentido, olha, tudo que você fez por mim gerou um ser humano aqui que consegue pelo menos dar um rumo na própria vida. E para quem sabe, quem viu o último vídeo, né, sabe que há um pouco mais de 2 meses eu perdi meu pai, né? E isso é... Não sei, isso é uma rasteira muito grande, né, cara? É um soco no estômago, né? Porque era uma das pessoas para quem eu mais gostaria de mostrar essa evolução e essas conquistas, né? Por sorte e porque não teve nada a ver com mérito meu, algumas situações permitiram que ele visse parcialmente isso, né? A questão de trabalho, de achar um trabalho bom, de ter conseguido comprar um carro e começado a praticar mais a direção, porque eu sempre fui relutante nisso, eu não gosto. Mas comecei a sentir necessidade nos últimos tempos e ele sempre insistiu para que eu praticasse mais. E eu tive uma oportunidade de mostrar para ele que eu estava, sabe, investindo nisso, né? Foi algo que eu acho que deu uma certa satisfação para ele. Então isso me traz um pouco de paz. Tiveram essas e outras situações que trazem assim uma certa paz nesse sentido, né? De, pô, pelo menos ele viu alguma coisa. Porque se dependesse só de mim, eu queria mostrar o desenho pronto só, né? Às vezes a gente desenha alguma coisa e não quer mostrar a obra em progresso, né? Que é só mostrar o produto final. E se fosse depender de mim, talvez muita coisa eu não teria mostrado. E seria ainda mais frustrante. Então, eu me sinto privilegiado nesse sentido, mas ainda assim, tinha tanta coisa, né? Tem tanta coisa que eu ainda quero mostrar, eu acho que... E fica difícil agora, né? Você perde um pouco do propósito, né? Algumas vezes paro para pensar, poxa, e agora, né? Até meio que tudo saiu do eixo, né? Tá tudo errado, não era para ser assim. E você se pergunta se ainda tem vontade de tentar fazer alguma coisa. É frustrante até pelo lado dele, né? Alguém que trabalhou tanto na vida e por mais que eu acho que ele tenha recebido o reconhecimento que merecia, porque na minha visão ele voltou para a cidade natal dele como um herói,
recebendo o reconhecimento de todas as pessoas que ele ajudou ao longo do tempo e tudo mais, também uma parte de mim fica pensando se, poxa, talvez ele gostaria de ter aproveitado muito mais, né? Feito tanta coisa a mais, desfrutando daquilo que ele fez. É difícil não sentir triste por ele, né? E frustrado também de não ter, de não ter podido fazer isso. E é uma decepção grande e eu não sei. Eu começo a questionar o quanto que eu vou conseguir fazer, sabe? Até no sentido do que eu gostaria de mostrar e até se eu vou conseguir fazer algo que se compara ao que ele fez, porque meu pai, uma pessoa muito melhor do que eu, no sentido de ser generosidade, de se aproximar dos outros, de querer ajudar, e isso fez com que ele angariasse muitos amigos, muitas pessoas que, pelo menos, que tinham simpatia por ele. E isso se refletiu em tudo que aconteceu, né? Eu acho que, em parte, esse canal e esses vídeos que eu tento fazer são uma tentativa de compensar pela minha personalidade, porque eu sou um cara muito fechado e eu acho que se eu seguir nesse caminho, assim, de talvez não entrar muito em contato com as outras pessoas, não desenvolver qualquer tipo de amizade, de camaradagem, quando chegar a minha hora só vai ter gente lá para chutar meu caixão, sabe? Então talvez essa seja uma maneira de eu compensar por isso e ver se eu consigo influenciar positivamente a vida das pessoas de uma outra maneira. Pelo menos ter alguém que guarde alguma coisa positiva de mim, né? Mas eu já tenho a expectativa de que nunca vai ser, não vai ser tão, não vai ser na mesma escala do que meu pai fez. E é difícil, o prospecto não é muito positivo. E é difícil não se frustrar com isso, né? Perder a vontade de continuar fazendo alguma coisa. E quem me conhece sabe que eu tenho tenho alguns projetos, muitos deles eram coisas que eu gostaria de mostrar para o meu pai, de conquistas, de mostrar como que eu estava me tornando, sei lá, um adulto completo, ou pelo menos que podia cuidar da própria vida, né? E, e nunca vai ser completo agora, mas da mesma maneira que eu fiz o vídeo 2 anos atrás, tentando racionalizar um pouco como lidar com a solidão e como encarar ela, né? Eu também preciso agora encontrar uma forma de lidar com a frustração também da vida, né? Porque e as duas acho que passam pelo mesmo ponto, né? De se dar conta de que ninguém te deve nada, de que eu não sei, o mundo não te prometeu nada, ninguém te deve nada, nem companhia, nem conquistas, nem recompensas. A gente tenta fazer às vezes a coisa certa com uma esperança assim de que, pô, isso vai render uma coisa boa, mas ninguém assinou isso aí, né? Então, poxa, é aquela coisa que é óbvia, mas é difícil de lidar, né? Porque acho que é natural que a gente espere alguma coisa boa por tentar se esforçar ou qualquer coisa assim. E mas feliz ou infelizmente, a gente meio que tem o gene da sobrevivência, né? A não ser em casos extremos, claro que infelizmente a pessoa a desilusão dela com a vida é tão grande que até o instinto de autopreservação não aguenta, né? Mas de maneira geral, a gente meio que sente que precisa continuar e vai encontrar algum motivo para continuar dando significado para o que está fazendo, né? Talvez você ache que isso é uma ilusão, mas a questão é que para você realmente investigar se é uma ilusão ou não, você precisa continuar vivo. Então, acho que no fim das contas, nem que seja para tentar chegar em alguma conclusão, para tentar entender alguma coisa, vale a pena continuar tentando. E eu acho que tudo vale a pena enquanto você tentar ser honesto consigo mesmo, né? Não vale a pena viver uma vida de mentira, porque daí realmente é só um teatro, mas se você investigar sinceramente o que tem no final de tudo isso, acho que vai valer a pena mesmo que você chegue na conclusão de que não tem muito além da própria jornada, vamos dizer assim. E
Eu não sei, é nisso que eu venho pensando bastante para tentar lidar com esse sentimento assim de frustração, né? Eu não gosto de ficar repetindo a palavra, mas é isso, de decepção com as coisas, né? E eu não sei, eu acho que é bom que eu continue tentando fazer o que vinha tentando, até para provar que era um esforço sincero, né? De que eu não estou simplesmente usando isso como uma desculpa para não fazer. Porque eu ainda quero reconhecimento, nem que seja um reconhecimento, mesmo que ninguém reconheça o que eu estou fazendo, né? Que seja pelo menos um reconhecimento de mim mesmo, assim, de pensar, poxa, eu sei que eu fiz isso de coração, sabe? Porque se não fosse de coração, eu não teria me esforçado tanto. Mesmo que ninguém saiba o que eu fiz, mesmo que ninguém saiba o quanto eu me esforcei. Isso vale para qualquer um. Mesmo que você não tenha o reconhecimento que você espera, se você consegue ver o quanto... Se você consegue perceber que não teria como fazer aquilo se fosse mentira, eu acho que isso já te dá uma certa paz de espírito, né? E é isso que eu estou buscando. Porque é frustrante, assim, até também tentar explicar para os outros. E é isso uma coisa que eu tento diminuir bastante. Antigamente, eu tentava encontrar, digamos assim, a piedade dos outros, a compaixão dos outros, ou, ou alguma coisa parecida. Mas nesse período também tive bastante experiência de tentar explicar alguma coisa para alguém, ter essa recaída de talvez precisar de um amparo, alguma coisa assim. E ouvir aquelas respostas genéricas, e nem sei se tanto de má fé, mas porque a pessoa não tem outra coisa para dizer, de falar, procure ajuda, entendeu? Deveria falar com alguém, algum profissional, alguma coisa assim. Que sinceramente para mim é uma resposta diplomática, sabe? É claro que isso é maldade, assim, da minha parte, mas muitas vezes soa como, poxa, eu não quero me importar com isso, espero que você fale com alguém que te passe alguns remédios e você fique melhor e não incomode mais. Eu não sei, é uma maneira não muito caridosa de ver isso, mas às vezes revolta um pouco. É interessante que a gente não tente se revoltar muito nesse sentido, porque daí só acaba piorando, né? Só acaba nutrindo mais sentimentos ruins, mais rancor, e daí você vai precisar mais ainda falar com alguém. E mesmo falar com alguém, mesmo que seja um profissional, ainda vai ser frustrante se você achar que vai encontrar uma solução ali. O máximo que a pessoa pode fazer é te ouvir, sabe? E te dar uma oportunidade de articular as coisas. É basicamente alguém que aceita, tem uma tolerância grande à reclamação alheia e a ponto de fazer disso um ganha-pão, eu acho. A não ser que seja um caso clínico mais sério, mas é algo a se evitar, né? Porque aí você está basicamente abrindo mão da sua vida, né? Abrindo mão do controle da sua vida. E pelo não sei quanto a vocês, mas é tudo que eu não quero. Boa parte do que eu tento fazer da maneira mais atrapalhada do mundo nos últimos anos é também no sentido de sentir que eu tenho controle da minha vida, eu posso fazer minhas escolhas, né? E eu me forcei a sair de muitas situações confortáveis para conquistar isso aí. Então não dá para abrir mão disso, né? Então não sei o que vocês pensam aí. Se eu começar a demorar muito vídeo, vai acabar o armazenamento aqui e eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, eu não sei. Se alguém vê esse vídeo, conte nos comentários aí se vocês tiveram alguma situação muito frustrante, passaram por algo muito frustrante e como vocês lidaram com isso, ou se não conseguiram lidar, porque eu não sei se vou conseguir lidar com o meu caso, mas uma coisa boa e ruim minha é que eu sou muito teimoso, muito orgulhoso. Então é difícil simplesmente levantar a bandeira branca, né? Tomara que isso me ajude mais do que me atrapalhe daqui pra frente. E tomara que vocês também consigam lidar com tudo que acontece de complicado na vida de vocês. Então, não sei. Até a próxima aí e obrigado quem escutou, viu?